Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, eu e a Carolina, para conversarmos com vocês sobre Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa famosa LGPD. E hoje o nosso assunto aqui são os princípios. Vamos começar voltando um pouco no conceito de princípios, já que o nosso objetivo é conversar com todos, mesmo não somente com os profissionais de direito. O princípio, no significado literal, no significado de dicionário, ele significa um início, uma causa raiz, um começo de alguma coisa. Para o direito, o princípio tem um significado um pouco mais denso, e quem for profissional do direito vai se lembrar, talvez, de uma obra muito famosa, de um autor também muito famoso, de nome Miguel Reale, e a obra dele, Filosofia do Direito, ele discorre muito sobre o que seriam os princípios. Lá nessa obra, ele diferencia valor de princípio. E ele nos diz que o valor, ele é subjetivo, ele é intrínseco à pessoa. Cada um tem o seu valor. Então, o valor, ele não vai criar uma norma. Já o princípio, ele é um dever ser, e ele cria uma norma. Então, por isso, a LGPD traz lá no seu artigo 6º uma série de princípios taxativos que vão garantir que sejam criadas normas para que a LGPD seja aplicada. E eu vou conversar com vocês sobre os 5 primeiros. O primeiro princípio trazido pela lei, e talvez um dos mais importantes, é o princípio da finalidade. É esse princípio que vai delimitar o tratamento do dado. O princípio da finalidade diz que os dados têm que ser tratados para uma finalidade específica. E essa finalidade, ela tem que ser previamente combinada, informada para o titular do dado. Então, se por acaso o agente de tratamento alterar a finalidade do tratamento, esse titular também deve ser informado. O artigo 8º da lei diz ainda que quando houver o consentimento titular do dado para o tratamento daquele dado, esse consentimento ele não pode ser genérico, ele tem que ser objetivo, ele tem que atender, ele tem que se referir à finalidade para qual aquele dado vai ser tratado. Porque se ele for genérico, ele pode, inclusive, ser nulo. O próximo princípio trazido pela LGPD é o princípio da adequação. Esse princípio diz que o tratamento do dado tem que ser adequado para, de novo, atingir a finalidade específica e previamente combinada. O princípio da necessidade, que é o próximo que a lei nos traz, ele diz que somente podem ser tratados dados necessários para o alcance daquela finalidade combinada, informada. Então, essa abrangência mínima de dado, ela diz que não podem ser solicitados dados que não sejam necessários. Então, por exemplo, nós todos estamos acostumados a preencher um cadastro grande em sites, né, da internet. A gente pode entender que alguns dados são necessários, como o nome, o CPF, o endereço, muitas vezes para a entrega de uma mercadoria numa compra online ou para uma emissão de nota fiscal. Mas será que são necessários, por exemplo, entregarmos dados como filiação ou como escolaridade? Para qual finalidade aquele dado está sendo coletado? Só podem ser coletados dados necessários para o atingimento da finalidade. Recentemente, o PROCON solicitou ao Serasa, PROCON de São Paulo solicitou ao Serasa informações sobre uma pesquisa que o Serasa estava fazendo no seu site, e nessa pesquisa ele solicitava a senha do Internet Banking dos candidatos que se propuseram a responder à pesquisa, e o PROCON quer saber qual é a real necessidade de solicitar uma senha de Internet Banking, porque afinal a senha ela é um dado sigiloso, pessoal e intransferível. Era uma pesquisa sobre score de crédito, e o Serasa disse que era uma pesquisa opcional, mas que a resposta realmente àquela pergunta da senha não era opcional, porque com esta resposta o Serasa iria tentar construir uma ferramenta que trouxesse umas respostas mais factíveis para análise de crédito no Brasil. Então o PROCON solicitou ao Serasa que justifique realmente, tentando entender se aquela finalidade, se aquele dado está sendo realmente colhido
se ele há necessidade de coleta daquele dado. O Serasa pode, inclusive, ser multado, principalmente porque há pouco tempo, dos mais de 220 milhões de brasileiros tiveram dados pessoais vazados, supostamente pelo Serasa. Então, o Serasa agora tem que justificar se realmente houve necessidade de solicitar uma senha de internet banking aos participantes da pesquisa. O quarto princípio da lei é o princípio do livre acesso, que garante ao titular um acesso integral, um acesso gratuito, um acesso facilitado aos seus dados que foram coletados pelo controlador, pelo agente de tratamento, e garante também que o titular possa saber como aquele tratamento está acontecendo, até que a finalidade, por quanto tempo ele vai durar, até que a finalidade seja combinada. Quando o encarregado ele recebe uma solicitação do titular, ele vai, por óbvio, fazer a identificação daquele titular, com o nome ou com o RG, com o nome somado ao CPF ou ao RG, a fim de evitar fraude, né? O encarregado ele precisa saber se ele realmente vai estar passando informações para aquele titular. Mas essa solicitação de documentos ou de informações para se identificar o titular, ela não pode ferir o princípio do livre acesso, porque esse livre acesso ele tem que ser gratuito e ele tem que ser facilitado. Então, não poderia, por exemplo, o controlador criar ferramentas muito tecnológicas para tentar identificar aquele titular e, em contrapartida, prejudicar o acesso do titular à forma como aquele dado está sendo tratado. Espera-se, inclusive, que a ANPD solte alguma diretriz sobre essa identificação do titular quando ele solicitar informações ao controlador. O quinto princípio da LGPD é o princípio da qualidade dos dados. Esse princípio, ele garante ao titular que os seus dados tenham clareza, tenham exatidão e tenham até atualização. Então, imagine que você faça uma compra online, né, com um controlador de dados que vai ali tratar os seus dados a partir daquela solicitação. E aí é uma compra que vai demorar meses para chegar. E você, nesse interregno, você muda de endereço. O princípio da qualidade do dado, ele garante ao titular que ele informe o novo endereço ao controlador. Que ele pergunte para o controlador qual é o meu endereço que você tem no seu banco de dados, porque eu quero alterá-lo, porque senão aquela contraprestação não vai acontecer, a mercadoria vai chegar no endereço anterior. Então, tem que haver uma relação de dado, tratamento e finalidade, para que aquela finalidade combinada seja atendida dentro da qualidade dos dados. Olá a todos, eu vou seguir com os próximos 5 princípios, e o primeiro deles que eu trago aqui, né, que na lei é o sexto, é o princípio da transparência. Esse princípio, junto com o princípio da finalidade, são os princípios mais importantes da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não são menos do que os outros, mas eles têm uma qualidade diferenciada. Porque espera-se, né, do princípio da transparência, e é uma das razões da lei, é que o titular de dados ele seja informado antes da coleta dos dados dele sobre o que vai ser feito com aqueles dados, né? E toda a cadeia do que vai acontecer dali em diante, né? Então, por exemplo, qual é a finalidade, como que esse dado vai ser protegido, por quanto tempo esse dado vai ser retido ou utilizado, inclusive se vai ser compartilhado com terceiros. Então, todas essas informações, elas têm que vir de forma acessível e clara para o titular de dados, né? Ela não pode estar na entrelinha ou num link que ele precise acessar, por exemplo, para ter toda essa informação, né? Ele precisa ter essa informação ali de uma forma mais clara possível. Quando eu falo, né, não ter que acessar um link para ter essa informação, assim, ele tem que haver uma chamada de atenção, né, se for para um link. Ele precisa entender que é ali, de forma clara e da forma que ele entenda a linguagem, né? Então, por exemplo, quando estamos falando de uma criança, aquela coleta de dados, ela precisa estar numa linguagem que essa criança entenda, né? Que aqueles dados vão ser coletados e para que vai ser utilizado. Então, até a adequação da linguagem a respeito de como esses dados vão ser tratados, ela precisa ser transparente. O próximo princípio, né, ele até se confunde com a lei, né, se a gente pensar, porque é o princípio da segurança. Então,
trata quais as medidas que vão ser adotadas para proteger esses dados, para que não ocorra, né, um vazamento de dados, um incidente, ou ainda um acesso inadequado das pessoas que não deveriam ter acesso a esses dados, e aí a gente passa por uma questão, né, dentro das organizações, do controle de acesso. As pessoas que estão acessando esses dados, elas deveriam acessar esses dados? Ou esse controle deveria ficar mais restrito a alguma determinada área? Então, assim, até quando a gente pensa nesse controle de acesso, é uma medida de segurança. É uma medida de segurança, muitas vezes técnica, às vezes administrativa e até comportamental, né? A gente pensa em segurança não só como uma medida de tecnologia da informação, mas todas as medidas que podem ser tomadas, né? Todas as medidas que são tomadas por camadas, né? A gente entende que a proteção, ela começa de uma grande proteção até uma menor proteção, né? Por isso que a gente pensa em medidas técnicas e administrativas, e não só em ferramentas aí de tecnologia da informação. O oitavo princípio, que é o princípio da prevenção, ele anda de mãos dadas com o princípio da segurança. Nesse caso, o princípio da prevenção, ele trata da questão de se proteger os dados antes do ingresso daqueles dados na organização. Ou seja, quando os dados entrarem na organização, eles já precisam estar protegidos e ter ali de como essa proteção vai acontecer. E não um cuidado posterior, ou seja, o dado está ali, agora vamos colocar ele na caixa e depois vamos colocar no cofre. Não é isso, né? Ele já precisa entrar ali com um invólucro de proteção. O nono princípio é o princípio da não discriminação, ou seja, a impossibilidade de uso dos dados para tratamento de forma discriminatória, ilícita ou até abusiva, né? Quando nós pensamos nesse princípio, a gente volta um pouco, né, sobre o conceito de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, e lembra que a categorização do dado pessoal sensível, ela foi muito pensada em razão da possibilidade de uso desses dados de forma discriminatória. Então, assim, os dados pessoais, eles não podem ser utilizados de forma discriminatória. A lei, ela tem até um artigo que trata, por exemplo, do uso de dados pessoais sensíveis relacionados à saúde, que o compartilhamento entre organizações, né, que tratam desses dados, eles não podem ser utilizados de uma forma que pode prejudicar o titular de dados. E a gente pensa muito nessa questão de um plano de saúde, um seguro-saúde, em que há uma possibilidade, por exemplo, de portabilidade de dados ou ainda compartilhamento de dados entre agentes de saúde, e esses dados, em nenhum momento, eles podem ser usados para prejudicar aquele titular, né? Não pode ser utilizado, por exemplo, para uma precificação de um serviço discriminatório, né? Não, a gente sabe que os negócios têm os seus riscos envolvidos e os seus preços de negócio, mas não pode ser utilizado de uma forma discriminatória para impossibilitar ali aquele titular de dados ter um acesso a algum tipo de serviço, por exemplo. O último princípio trazido na lei é o da responsabilização e prestação de conta, e esse princípio, ele apareceu no regulamento da União Europeia de 2016, né? Até então, ele não existia na diretiva e em outras leis de outros países. E a gente, né, importou esse conceito para a Lei Geral de Proteção de Dados, e ele é muito importante para ajudar, principalmente, na fiscalização das organizações. Porque o que ele quer dizer é que as organizações precisam adotar as medidas, né, documentar essas medidas e para que possa comprovar que adotou as medidas e que essas medidas são eficientes. E se elas não forem eficientes, né, e aí essa questão de comprovar e demonstrar é a prestação de contas, e se não forem suficientes, ela tem uma responsabilidade aí de fazer as alterações necessárias, né, para passar a estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, e ainda, se tiver algum prejuízo causado a terceiros, tem o dever de indenizar, né, seja em pecúnia ou seja de outra forma, né, em alguma outro tipo de atividade, como uma obrigação de fazer e, por exemplo, né, fazer uma pesquisa em redes para ver se esses dados foram utilizados de alguma forma que não poderiam ter sido utilizados, né? Então tem outras formas aí
da organização responder para esses titulares de dados. Finalizando, né, a questão dos princípios enumerados na lei, a gente traz a informação do porquê analisar os princípios, porque isso é tão importante, né, na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Os princípios, né, eles são utilizados a todo momento na implantação. Quando nós solicitamos, por exemplo, né, a uma organização as informações sobre um formulário, sobre os dados que são coletados, a nossa primeira pergunta é: todos esses dados que são coletados, eles são utilizados? Porque muitas vezes as organizações, elas mudam algum processo, até mudam às vezes algum sistema, mas as coletas continuam como eram feitas antes. Então, alguns dados são coletados e eles não são utilizados. Então, a gente tem sempre a perspectiva do que a lei fala sobre isso, né? Qual é aquele princípio que deve ser analisado em cada atividade. Então, a gente pensa da necessidade, na adequação, nessa qualidade de dados, como proporcionar ao titular de dados o tratamento dos dados com qualidade, né? Os dados, eles estão sendo utilizados de forma discriminatória ou abusiva, né? Quando a gente fala em discriminatório, pode ser algo que choca, né? Porque falar em discriminação, a gente sempre entende de uma forma não legal, mas quando a gente fala em abuso, né, quanto esse dado pode ser utilizado? A finalidade que foi combinada lá no começo, ela está sendo cumprida? Ou esse dado ele começou a ser utilizado de outra forma? Né? Quando a gente pensa até em desvio de finalidade, há um abuso, né? Porque o titular de dados ele não foi informado. Então, assim, a todo momento, o princípio ele é chamado durante uma adequação de uma organização à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente fala até, ele é o coração da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Os princípios, eles formam ali o coração. Não tem como a gente desassociar a Lei Geral de Proteção de Dados aos princípios que são trazidos na lei. E, por exemplo, a gente pode continuar pensando em como esses princípios são implementados a todo momento na lei, né? Quando um DPO, um encarregado, ele cria, por exemplo, um canal de comunicação fácil entre ele e o titular, favorecendo que essa comunicação seja, assim como o princípio do livre acesso nos diz que ela deve ser, que ela seja fácil, que ela seja integral, que ela seja gratuita. Então, deve ser um canal facilitado. E ainda é importante que o controlador do dado, durante todo esse processo de ciclo de vida desse tratamento do dado, ele saiba onde esse dado vai ser armazenado, aonde ele vai ser arquivado. E essa necessidade de se saber vem do princípio da segurança. Então, os princípios, eles discorrem a todo momento na lei, eles estão presentes em todas as normas, né? Eles vão conceituar, eles vão exemplificar e vão nos auxiliar a implementar a LGPD dentro daquele tratamento. Os princípios eles vão ser a todo momento chamados, né? Seja na implementação, ou seja, no segundo, terceiro momento, quando, né, alguém propor uma ação judicial contra um controlador de dados e provavelmente, né, haverá um juízo de valor se essa conduta está de acordo com a LGPD ou não, considerando os princípios, e também numa fiscalização, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai olhar para aquela organização e não só analisar se está cumprindo lá o que diz um artigo X, artigo tal, né? Porque às vezes essa previsão objetiva na lei, ela pode ser observada de uma outra forma, considerando o princípio, né? O princípio, ele vem antes de tudo, ele é o basilador aí de tudo que se trata de Lei Geral de Proteção de Dados. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui, a gente tem alguns outros vídeos que a gente vai falar sobre outros temas, mas é muito importante saber os princípios, né? A gente discorreu aí todo o tempo sobre a necessidade de saber sobre isso. A gente espera que vocês, né, tenham entendido um pouco sobre isso e vocês podem rever e ler sobre isso em outros canais, né? É muito importante se aprofundar no assunto dos princípios. Obrigada a todos e a todas que nos ouviram. Nós esperamos que vocês sejam também inspirados pela LGPD e até o próximo.